Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Começou o programa dos jovens, programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa feito para jovens e por jovens. São os jovens que programam, que organizam, que fazem o roteiro, que fazem a produção e que participam aqui do programa para tratar de assuntos que são assuntos do interesse dos jovens, sejam eles ou esses assuntos de ordem espiritual, doutrinária ou mesmo do cotidiano. Falar em assunto do cotidiano, você vai ver o tema do programa de hoje. Daqui a pouquinho você fica sabendo, é um tema que eu tenho certeza que você, jovem, vai ficar muito interessado em ouvir o que vai ser trazido aqui, o que vai ser ensinado aqui. E a gente, para falar em ensinar, vai começar mostrando todos aqueles que estamos aqui no estúdio. E aqui, cortando para a câmera central, você está vendo um grupo de jovens, daqui a pouco vão ser apresentados, estão aqui. A minha colega Karina. Pai do Senhor, Karina, seja bem-vinda. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Luiz Eugênio, todos os jovens estão aqui com a gente, que estão nos assistindo também. Muito bem, daqui a pouquinho, então, você vai apresentar os jovens e já vai começar perguntando, que eu sei que você está com vontade de perguntar do tema de hoje, tá bom? E aí você fala sobre o tema. Pastor Luiz Eugênio, Pai do Senhor, Luiz, seja bem-vindo. Assim a todos. Luiz, toda vez que você vem ao programa dos jovens, a audiência aumenta, tá? Porque rapaz, você trata dos assuntos bons, rapaz. Não, rapaz, só bota em complicação. Vamos lá. Vamos aproveitar e apertar os jovens hoje aqui também, não, né? Hoje eu vou apertar, porque eu vou ficar me apertando aqui. Não vai ser assim, não. Pois é, vamos devolver. Karina, então tá aí, a palavra tá com você. Fala sobre o tema e já fala mais ou menos sobre os jovens, eles vão se apresentar depois. E aí já pode fazer a pergunta. Amém. Então, o tema de hoje é um tema que os jovens querem muito saber e, pastor Eugênio, a gente teve que chamar o senhor de novo para a gente falar de namoro, noivado, casamento, parte 3. Só que dessa vez a gente vai falar mais ele focado na parte do noivado e do casamento, né? Então eu vou aproveitar, já vou fazer minha primeira pergunta, né, para fazer logo uma introdução. Pastor, há um tempo certo para se iniciar o noivado? Bom, a questão do noivado, primeiro tem que compreender que o namoro foi bem, como já orientamos das versões anteriores, né? Existem 3 partes na vida do jovem, que eu sempre falo, que deve estar bem estruturado para pensar em noivado, né? Primeira coisa é a parte espiritual, tem que estar bem espiritualmente, que parece que não, mas é uma das coisas fundamentais para a vida dele, né? Depois, a segunda coisa que é fundamental para ele pensar em noivado, a parte profissional. Ele está situado profissionalmente, já tem a profissão. Você está pensando na profissão ainda, não é hora de pensar, não sabe a profissão que ele vai ter. Profissionalmente, ele está situado no mercado de trabalho, você está trabalhando já tem um salário para ele poder sobreviver, né? Essa questão é fundamental. E, evidentemente, faz parte de todo esse contexto a parte sentimental. Os 3 pontos agora. Se não tiver essas 3 partes já bem estruturadas, ele não pode pensar em noivado, não. Essa é a grande questão. E, evidentemente, todo jovem que namora, ele pensa já nisso aí, no momento do noivado, que prepara para o casamento, está pensando nisso, mas ele tem que pensar. Agora, lembrando o seguinte, antes de entrar nesse aspecto diretamente, eu queria lembrar que o casamento ele tem uma parte simbólica, mas é algo muito sério, que é o símbolo do casamento de Jesus com a igreja, né? Símbolo bíblico, né? Então nós temos que pensar como algo muito sério, quando pensa em casamento, como uma coisa que o irmão, por exemplo, a pessoa ficar noivo, já tem que pensar que casamento é coisa séria para a obra, é uma coisa muito séria. E eu entendo que o jovem também deve compreender que o casamento é sério, é uma coisa séria, não é? Já é um passo além do namoro pensar em noivado, né? É para a vida toda, né, pastor? Casamento exatamente. É para a vida então, se toda. não está bem situado profissionalmente, não tem uma segurança profissional, aí é complicado, não dá para pensar nisso, não. Porque se não o noivado, depois não vão explicar direitinho, o noivado não pode ser uma coisa que não tem perspectiva nenhuma, né? Não pode ser assim. Tem que ter uma perspectiva. Né? Luiz, o noivado já é uma demonstração, tanto de um para com o outro, o do noivo, da noiva, do jovem e da jovem, de um para com o outro, como também para a igreja, e aí a gente amplia para a sociedade na qual o casal vive, para as famílias e, sobretudo, para o Senhor, de uma decisão tomada. Né? O noivado, como você falou, o noivado não é uma brincadeira, não é noivar para ver se
Né? O noivado já é a decisão, já é o passo seguinte em busca do casamento. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, né? Porque jovem eu continuo sendo. Quando eu era mais jovem... Muito bom, né, Luiz? É bom a gente ter essas percepções pessoais. É bom ir pensando, só pensando. É isso. Mas eu me lembro que um pastor, meu pastor, ele falando comigo sobre namoro, ele dizia o seguinte: na obra, namoro é para casar, mesmo que não case. Então, o noivado já é aquela decisão que se toma quando já se entendeu que a primeira fase foi concluída, que o primeiro momento foi completo, que se chegou a um bom termo, de que se entende que é isso mesmo, então vamos agora dar um novo passo em direção ao casamento. Tem que lembrar que noivado não é igual namoro, não. Noivado já é um passo ali, você observa bem, parece que não, mas houve um noivado. Daqui a pouco a pessoa terminou o noivado, você vai ver que normalmente você não vê alguém falando, aquela irmã ali, ela é ex-namorada, mas quando é ex-noivo, fala. Infelizmente as pessoas é a sociedade, né? Nós vivemos no meio da sociedade que aquela já foi noiva, ele já foi noivo, agora normalmente não fala, já foi namorado. Isso é uma coisa que não influencia tanto igual o noivado. O noivado é um passo muito sério. É muito sério o noivado. Sabe? Muito bem. Vamos lá, Karina, vamos colocar os nossos jovens para trabalhar? Vou estar apresentando eles e chamando a próxima jovem para fazer a pergunta. A gente está com a Sara, o Jonathan, o Otávio, o Henrique e a Gabriela. Pode fazer sua pergunta, Gabriela, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor a todos. Pastor, o casal noivou. E agora? Como é o preparo e como deve ser o cuidado durante o período do noivado? Não, o casal noivou. Primeiro, vamos por parte aqui. O casal noivou. Primeiro, a orientação do presbitério é que até o noivado, o presbitério, o pastor não se envolva, o pastor pode orientar, mas quem vai decidir essa decisão, buscar ao Senhor uma direção para a vida é o próprio casal. Vamos buscar uma direção, nós queremos ficar noivos, então eles vão conversar entre eles e, evidentemente, deve conversar com o pastor que quer ficar noivo, vão ficar noivos, o pastor não vai interferir nisso aí, é a decisão deles. Agora, eles resolveram consultar o Senhor, buscaram a direção, o Senhor deu dons sobre eles, com eles mesmos, falando que era o momento, eles consultaram a palavra, o Senhor falou com eles, o Senhor falou com ele de alguma forma, né? Então resolveram ficar noivos. Aí, decidiram ficar noivos e sempre a gente recomenda essas decisões, uma decisão como essa, faça um jejum, uma consagração ao Senhor, o Senhor deu uma direção segura para o Senhor, para você não fazer nada precipitado, porque isso aí não pode ser precipitado, tem que ser uma decisão bem fundamentada mesmo. Não, nós conversamos, é isso que nós queremos, nós conversamos é bom até conversar com a família também, a família está sempre... Porque é muito ruim o casal resolveu ficar noivo, ninguém ficou sabendo de nada, resolveram por eles mesmos. O que houve? Nós estamos noivos, ninguém sabe de nada, nem a família sabe, nem o pastor sabe, ninguém sabe de nada. Essa surpresa, às vezes acontece muito do jovem, que normalmente a iniciativa é do varão, né? Pedir a moça em noivado, né? Talvez ele quer fazer essa surpresa para todo mundo ali, há uma expectativa que fique noivo, mas esperamos que a surpresa... às vezes a surpresa é uma coisa que todo mundo está esperando, né? Agora, ruim é quando ninguém está esperando nada, de repente ele vai ficar noivo, sem todo mundo vê que ele não tem condições nenhuma de ficar noivo, porque ele não tem uma estrutura profissional ainda, nada, não tem nada em vista, e ele vai ficar noivo. Então, a decisão deve ser bem segura nesse ponto aí, para não ter aquele dissabor de uma coisa que não era no momento. Tudo tem um momento determinado, né? Então tem que ver isso aí. Muito bem. Está respondido? Sim, tá sim. Vamos lá? Vamos seguir então, Karina? Vamos, eu vou chamar o próximo jovem. Otávio, fica à vontade, tá? Amém. Pastor, nós sabemos que a grande luta do homem é contra a carne. Certo. E no relacionamento, essa luta é intensificada. E se porventura no relacionamento surgir uma gravidez, como proceder? Bom, isso parece que é importante. Porque às vezes o jovem, ele está com... que o hormônio se converte, né? Então o jovem tem que ter muito cuidado. O jovem surgiu a gravidez. Tem que lembrar o seguinte, por exemplo, aí o jovem, eles vão ter que assumir as consequências. Evidentemente, se ocorreu esse fato que passou dos limites ali, né? Passou dos limites, que a gente fala de passou dos limites, vão ter que assumir as consequências. Agora tem que entender que esse erro que eles cometeram, se eles
resolver a vida deles, depois casarem realmente tudo certinho, não vai afetar a vida dele, o resto da vida não. Ou uma falha no início da caminhada dele, porque aquilo ali significa que eles vão ser condenados o resto da vida, né? Eles vão ter que, de alguma forma, acertar. Se eles são servos do Senhor, bom, nós falhamos realmente aqui, cometemos a carne foi forte mais do que o espiritual, então nós vamos aqui, seguinte, nós vamos decidir, tomar uma solução na nossa vida aqui, tem que saber que isso aí, essa decisão deles de ter acontecido esse fato, vai ficar uma marca na vida deles, mas não vai marcar o resto da vida deles. Depende do que eles vão decidir aí, depois desse fato aí, depende deles. Evidentemente que diante da igreja, isso não é um fato que fica ruim para a igreja não espera isso, né? Mas vai fazer o quê? A carne está aí mesmo para acontecer esse tipo de coisa, né? Eu acho interessante, Luiz, inclusive, a gente abordar esse assunto também sob uma outra ótica, né? Tudo na nossa vida, a gente pesa as consequências, né? Cada pessoa faz o que quer fazer. A pessoa faz o que quer fazer. O problema são as consequências das suas decisões, dos seus atos. Então isso é uma realidade de vida. E nesse peso, né, nessa hora de você pesar as coisas, uma das coisas que eu gosto muito de conversar com os jovens é o seguinte: pensa no que é você ir ao altar, diante do Senhor, na igreja, receber uma oração, né? Já tratamos esse assunto em outras oportunidades, né? Que normalmente o casamento na mente do jovem é como se fosse o fim de uma etapa. Ele trabalha muito como um objetivo o casamento. Na verdade, o casamento é o começo e não o fim. Então, se você vive a experiência de começar aos pés do Senhor, com a bênção do Senhor, quando você valoriza isso, quando você dimensiona o valor disso, você sabe o que você vai perder em caso de uma intercorrência no processo, que foi o que foi colocado aqui na pergunta. Então, isso é uma coisa. O pastor Luiz foi preciso aqui em dizer o seguinte: aconteceu um problema? Aconteceu um problema, tá, mas e o que eu faço para não acontecer o problema? Então, esse é um pensamento que os jovens precisam ter o tempo inteiro. O que eu faço para... eu me lembro, na época que eu namorava minha esposa, a gente encontrava, a primeira coisa que a gente fazia era um clamor, a gente orava. Vamos orar. A gente orava ali os dois e tal, depois saía, dá uma volta e tudo mais. Muda a perspectiva daquele encontro. Tá? Então essa é uma experiência positiva que a gente teve, que a gente pode transmitir. Você não vai fazer um evento religioso, não, você vai fazer uma oração, um clamor ali, baixinho e tudo mais. Era uma experiência que a gente tinha. E eu sempre gosto de dizer para os jovens o seguinte: essa expressão Luiz é perfeita, né? O hormônio não se converte. É isso, Luiz? É uma coisa... A conversão é do coração, é do espírito, o hormônio é da carne. Então está tudo certo. Agora, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher sabe onde é que está o limite. O limite está no desconhecido. Ninguém sabe o seu limite. A verdade, José, é o seguinte, Provérbios, eu até tinha anotado aqui, você tem anotado em algum lugar aqui, Provérbios, é um texto interessante, Provérbios 2,17, 2,17, depois vamos achar direitinho aqui, Provérbios 30,18, diz assim: existem quatro coisas que três coisas que eu conheço, mas a quarta eu desconheço. Ele fala o caminho da águia no meio do céu, né? Ele fala aqui o caminho da águia no meio do céu, a águia, como é que ela voa? Ela sempre sobe, né? A águia sobe. Aí ele fala o caminho, ele fala aqui o caminho do navio no meio do mar, certo? O caminho do navio no meio do mar, ou seja, no meio do mundo, o caminho da cobra numa rocha, o caminho da cobra numa rocha, a cobra vai procurar um lugar para entrar no meio da rocha. Agora o quarto, ele falou, esses três eu conheço, mas o quarto eu desconheço, que é o caminho do homem com a virgem, com a mulher. O caminho do homem com a mulher desconhece o que pode acontecer. Então, é um caminho que é desconhecido, certo? Provérbios 3,18 fala o seguinte: então, na verdade, requer cuidados porque esse caminho é desconhecido. O caminho pode acontecer. Você pensa que, não, comigo não tem problema, não. Tem problema. Então, esse caminho, a palavra diz, esse caminho eu não conheço esse caminho.
em Provérbios 30, 18, fala, é um caminho que eu não conheço, o caminho do homem, com a virgem, com a mulher, não conhece esse caminho. O que pode acontecer? É um despenhadeiro no escuro. Exatamente. O próximo passo pode ser o passo da queda. Então só tem um jeito de não cair, anda longe. Existem coisas que o jovem não lembra de Sansão, não brinca com a carne não, hein? A carne não é para brincar, você brinca com a carne, pode ser qualquer um. Pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser o diácono, o pastor, quem quer que seja, o jovem. Sansão brincou com Dalila, no colo de Dalila e caiu ali mesmo, certo? Então é o seguinte, nós não podemos pensar em brincar com a carne, não, que a carne não é brincadeira não. Então, o jovem, ele sabe algumas coisas que pode trazer um problema para ele. Por exemplo, o jovem vai para um lugar escuro, os dois lá. Viaja os dois sozinhos no carro para lá e para cá, fica só para todo lado, não sei o quê. Despreza todos os cuidados básicos que a Bíblia diz, desviar da aparência do mal, né? Então, você está correndo risco, você tá criando risco para você mesmo. Você sabe que coisa aquilo ali é perigoso. Não, mas eu sou forte, eu não tenho perigo comigo não, que eu sou... Aí a jovem fala, não, eu sou uma jovem espiritual, eu sou uma bênção nas mãos do Senhor. O outro jovem, não, eu sou um jovem usado em dons, não sei o quê. Ih, irmão, vai nessa não. Hein? Olha só, não tem as banhas, não entra não. Pega a instrução do profissional, aí você diz o outro aí, o filósofo da internet, pega a instrução do profissional. Você não vai nessa onda não, que você... o apóstolo Paulo falou muito bem, quem está em pé, olha para que não caia. Então não pensa que você, com essa bola toda, essa espiritualidade toda, eu sou uma jovem, muito espiritual, saia lá, não sei aonde, a língua lá não sei aonde também. Agora, olha só, cuidado com esse negócio, isso aí nenhum de nós podemos brincar com isso, não, porque o negócio não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Tem brinquedo com isso não. A carne, o apóstolo Paulo falava o seguinte, o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Aí você vê que não só o apóstolo Paulo, depois do apóstolo Paulo, Lutero falava que ele lutava contra os pensamentos ruins na cabeça dele o tempo todo, Lutero. Martim Lutero, um homem que lutava para ser santo, né? Assim, o apóstolo Paulo, a mesma coisa, o apóstolo Paulo falou, luta contra a carne, o tempo todo lutando, o que ele queria fazer não fazia, aquela luta, e assim a vida é essa mesmo, a nossa luta é essa mesmo, a luta do jovem é essa também. A bênção é alcançar a vitória. Isso. Muito bem. Eu quero explicar uma coisa para você que está nos assistindo. Olha só, nós não vamos ter nessa edição do programa aquele Fala Jovem que a gente pede que os irmãos de fora participem. Nós queremos aproveitar, como é um tema muito interessante para você jovem, aproveitar os jovens aqui, a gente fazer perguntas, aproveitar o tempo. Então, excepcionalmente, nessa edição, nós não vamos ter o Fala Jovem de fora. Os jovens vão estar falando aqui através das suas perguntas, tá bom? Combinado? Karina, vamos seguir então com os nossos jovens? Vamos seguir. Sara, fica à vontade. Meu nome é Sara, eu sou da Igreja da Praia do Canto, em Vitória, dos pastores André Taídes e Eduardo Rosa. E a minha pergunta é sobre quando o jovem está num noivado. Se houver uma traição, o que esse jovem pode fazer? Como lidar com essa situação? Bom, aí a situação é o seguinte, o jovem tem que pensar, tem que lembrar o seguinte, para muitos está acabado. É uma das perguntas que a gente faz para aqueles que vão casar, inclusive depois vão passar, são 30 perguntas que faz para quem quer casar. Então, a pergunta que faz assim, já está acabado. Para outros, resolve perdoar. Não, perdoar, porque sei o quê. O perdão é sempre bom, você conseguir perdoar alguém que falhou contra você. Agora, você tem que saber que é uma decisão muito pessoal, né? Se você vai perdoar, ou você vai aceitar que já no início do relacionamento, ou vai não, para mim encerrou tudo ali. Eu digo o seguinte, que a maioria não aceita continuar, não. Vê que já houve no início isso aí, então é uma coisa muito pessoal, porque eu vejo o seguinte, que já começou assim, não começou bem não, viu? Não começou bem não. A questão é que a tendência, normalmente, infelizmente... se repetir. Se repetir. Uhum. Antes, um noivado já começou dessa forma, então, acho que é complicado, viu? É complicado. Há um aspecto nesse período de namoro e noivado que é de conhecer o outro, conhecer a personalidade, conhecer o temperamento, uma adequação, inclusive, entre os temperamentos, né? O pessoal fala que os opostos se atraem, mas você tem que ver exatamente como é que é isso, né? Atraem, tá, tudo bem, atraem, porque um enxerga no outro o que ele mesmo não tem. Isso é natural. Mas são possíveis de conviver?
Então, são questões que têm sido levantadas. E tem que ver se vale a pena continuar. Exatamente. Se você vê que vale a pena investir, você conhece essa pessoa de algum tempo, houve realmente uma falha ali, realmente pontual. Então você tem que ver, é uma análise muito pessoal, você tem que ver se vale a pena. Agora, perdoar, você tem que perdoar sempre, quando a gente fala. Perdão tem que existir. Agora, se vai continuar ou não, que são coisas diferentes. Exatamente. São coisas diferentes, perdoar e continuar. Mas o que o Luiz falou, se nesse momento, que é um momento de construção de algo novo, acontece uma situação como essa, a possibilidade de depois, quando os dois se acostumarem na convivência do dia a dia, voltar a acontecer, é muito grande. Vai ter que lutar muito contra a carne, lutar muito, né? Quer dizer que não quer dizer que vai acontecer depois de novo, mas vai ter que lutar muito, já que começou no início assim. Eu lembro de um caso que um jovem alegou isso aí e falou, não, eu estava noivo dela já há 4 anos, que é um tempo longo, não é um tempo curto, né? É um tempo longo isso aí, parece que não, depois vamos falar sobre isso. Aí ela não dava mais atenção, não sei o quê. Aí eu tive um caso com outra pessoa lá, quer dizer, já não tinha aquele amor que tinha antes não, né? O amor já esfriou o amor aí, né? Aí reclamando que ela não dava atenção para ele, foi envolver com outra pessoa, vai se arrependeu, não sei o quê. O amor aí já está meio frio o amor. Já está comprometido. O casamento nem aconteceu, já está comprometido. Né? Vamos lá, Karina. Vamos lá, Jonathan, fica à vontade. Pode ser, pastor. Pode, senhor. Meu nome é Jonathan, da igreja de Ibis 4, aqui mesmo de Vila Velha, do pastor José Carlos. A minha pergunta é o seguinte, se durante o namoro, ou até mesmo o noivado, surgiu uma doença grave, o que fazer? Bom, isso aí é uma das situações mais difíceis, mas o jovem vai ter que decidir também, porque tem alguns aspectos. Primeiro ponto, vamos lá. A jovem pegou uma doença que vai progredir, vai piorando cada vez mais. Olha só, você tem que entender que o amor não está ligado à saúde não, certo? O amor não está ligado à saúde. O amor não depende da saúde. Agora, a jovem está doente, você tem 2 opções. Bom, eu acho que você decidiu a sua vida, vou cuidar dela, vou ficar com ela até o fim, é a minha decisão, que eu amo ela, é a decisão correta, né? A decisão boa. Agora, tem aquele jovem que decide, não vai dar para mim mais não, que isso aí, já vi que ela pegou uma doença gravíssima, aí não sei o quê, aí você vai ter 2 coisas na sua mente, você vai ficar com peso na consciência, porque você abandonou na hora que ela precisar de você, e o julgamento daqueles que estão vendo você fazer isso também. Então, é uma coisa ruim, o tipo de jovem que faz esse tipo de coisa, porque a jovem ficou doente, ele largou a jovem, não sei o quê, não é bom isso não, porque é o seguinte, você quando casar, pode ser que você fique doente ou ela fique doente e vai largar também por causa disso. Então, é o seguinte, você vai ter que enfrentar, ver até o limite que você pode ir. Tem situações que tem que ser avaliado cada caso, né? Porque tem situações que se prolongam por tantos anos sem solução, não sei o quê. Então, tem que ver cada caso. Agora, o ideal é que o jovem enfrente aquele problema. É porque ele viu, já teve casos de jovem que ficou doente, né? E depois melhorou, né? Melhorou, o senhor curou, deu uma bênção, se casaram, tudo certinho. Então, é um momento de prova da fé. Sem prova não existe fé. Então, tem que provar a sua fé. Você tem fé, tem amor, mas tem fé. Ou tem fé, então essas coisas têm que estar juntas, porque você não pode abandonar na hora que a pessoa está precisando de você. É uma pessoa que você ama, e ela te ama, e você vai abandonar porque isso aí não é um comportamento ideal, né? Para uma pessoa que fala que expressa tanto amor para essa pessoa. Não é um comportamento podemos dizer, dos melhores para um servo de Deus, se não é o que a Bíblia requer e que você deve fazer, né? Então você enfrenta a sua dor e clama ao Senhor, você vai dar uma direção que você deve fazer ali, mas não toma decisão precipitada disso não, viu? Porque essa decisão, se você tomar ali, dependendo do que você tomar a decisão, vai te deixar uma marca na sua vida e a marca naqueles que estão vendo você, o que você fez aí com aquela pessoa ali, ó. Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? De repente é uma boa oportunidade para já começar a viverem juntos uma luta, né? E buscarem a vitória juntos aos pés do Senhor. Exatamente, isso aí. Então, a gente, no livro de Cantares, né, Luiz? É como as éguas dos carros de Faraó. Exatamente. A igreja vive a experiência, ela tem o Senhor ao seu lado e ela segue em frente, apesar das lutas. Né? É isso aí, isso mesmo. Vamos continuar? Vamos continuar. Henrique, pode dizer sua pergunta. Paz do Senhor, meu nome é Henrique, da Igreja de Pé da Costa 4, Ministério do Pastor Diniz. E pastor, até fazendo um gancho nas perguntas que já foram feitas sobre vigiar, sobre a questão da traição também.
E com relação à amizade com o sexo oposto? O varão tem uma amiga ali, aí quer dar carona, quer levar para tomar um sorvete. Qual que é o problema, o prejuízo que isso pode trazer para o relacionamento? Não, a gente sabe que muitos namoros ou casamentos começam com amizades, né? Muitos casos acontecem, a pessoa que era amigo, que foi criado junto na infância, não sei o quê, depois vão... aquele namoro, muitos casamentos começaram como amigos, né? Mas acontece o seguinte, nisso aí tem que ter um certo limite. Por exemplo, você tem uma pessoa que é muito amiga sua lá. Um varão tem uma jovem que é muito amiga desde muitos anos, é amiga. Agora, tem que ver o seguinte, o amor do casal exige amizade também, né? Então você está amando uma jovem ali que você pretende casar com ela. Aí você vai ter uma amiga. Essa amizade com essa amiga sua não pode prevalecer sobre a jovem que você está namorando para casar, não. A amizade com ela tem que ser maior do que a que você tinha antes, porque você vai casar com ela. Se você ficar com essa amiga como uma pessoa que você confessa, fala as coisas, e vai deixando a noiva de lado ali, você está muito mal, já está ruim. E um dos sinais do relacionamento estar fortalecido é a amizade estar fortalecida com quem você vai casar, certo? A amizade faz parte do amor também. Então você tem, mas eu tenho uma amiga lá que não sei o quê, esse negócio aí não está correto, não. Não é que você tem que pegar e largar, não quer mais saber, jogar para lá. A pessoa que você conhece de infância, há muito tempo, você pode conversar, tudo certinho, mas você tem que botar um limite ali, começar a colocar limite. Porque se você não colocar limite, vai gerar desconfiança da pessoa que você quer casar, vai gerar problema para você, porque você vai começar a dar atenção àquela amiga que você dava antes. Aquela atenção não pode ser mais igual a que você vai casar, não pode ser não, de jeito nenhum. Se for, tem uma coisa errada. A atenção você vai ter que dar àquela pessoa que você vai casar agora, pode conversar com a amiga sua de vez em quando, mas ali, agora as intimidades, começar a conversar com a outra, a sua vida, tudo ali, porque senão esse relacionamento vai ter problema no futuro. É problema certo, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí, né? O relacionamento, o noivado, o namoro também, noivado e o casamento, é você demonstrar para o resto da sua vida, para outra pessoa, que ela é a pessoa mais importante na sua vida. Para o resto da sua vida. A gente já tem, né? Quantos anos você tem de casado, Luiz? 41. 41. Eu tenho 32 anos de casado. Eu tenho certeza que o Luiz Eugênio também, sempre de provar para minha esposa que ela é a pessoa mais importante na minha vida. E por ela, eu estou disposto a qualquer atitude. Isso aí não inclusive isso, o Luiz falou, foi preciso nisso aí. Tá? Quando você fez a pergunta, né, o que fazer, eu falei, a primeira coisa é ter amor à vida, né? Porque você tem uma amizade, você tem uma amiga que é muito amiga sua e você tem outra pessoa que é sua noiva, sua esposa e tudo, mas a primeira coisa é que você não tem amor à vida, porque você vai correr risco de vida o resto da vida. Mas sabe lá se essa amiga não tem algum interesse também, né? Nunca sabe, né? Então, porque, sabe, muitos amores surgem de amizade, então isso que são os perigos. Agora, é uma escolha. Uma escolha. De viver aquela escolha. Então, escolha bem. Existe uma máxima, uma frase sobre o casamento que fala o seguinte, até o casamento, o amor sustentou aquele relacionamento. Até o casamento. Depois do casamento, a amizade vai sustentar o amor, certo? Então, a convivência dos dois vai sustentar o amor. O amor vai ser sustentado pela convivência dos dois. O amor vai ser alimentado pela aquela amizade que vai sendo fortalecida no casamento. Porque antes era o amor que sustentava tudo, certo? Não tinha nem até aquela convivência tão forte, mas até o casamento, depois do casamento, a amizade vai sustentar o amor. Viu? Tá aí, filósofo Luiz Eugênio, entendeu? Que usa dos grandes filósofos gregos até o filósofo da internet que ele acabou de citar. Vamos lá, vamos continuar então? Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Isso. Vamos lá. Aliás, Luiz Eugênio, a Karina está muito interessada no assunto, entendeu? Porque recentemente começou um namoro, então isso aí nós estamos falando para o Brasil inteiro agora, para o exterior. Eu querendo manter. Depois do programa aqui deu certo, hein? Deu certo. Aliás, nós temos alguns casos aqui do programa, nós temos aqui hoje pessoas que têm compromisso já, né? Tal. Quem que é noivo de quem aqui? Eu sou noiva dele. Tá vendo? Noiva é noiva aí, tá vendo? Então tem muito aperto para fazer, eu vou apertar muito eles aí hoje. O Henrique, acho que é a primeira vez que veio no programa.
Noivo também? Ele veio com a namorada e hoje já tá noivo também. Já tá noivo, tá vendo? Rapaz, cadê ela? Veio também não, né? Não pode vir assim. Então você já sabe, né? Quem acompanha esse programa vai receber uma bênção, hein? Isso aí, ó. Amém. Mas vamos lá, Karina, você que é parte interessada ia fazer uma pergunta. Então, a minha pergunta seria sobre o casamento no civil, pastor. O que dizer? Não, olha só. Vamos aqui explicar sobre esse fato. O casamento civil. O presbitério, pelo artigo do 33, me fala do Estatuto, estabelece que a igreja não faz casamento no civil. Tem muitas igrejas que fazem casamento no próprio culto religioso, leva ali os documentos, a pessoa assina, fazendo o casamento. Nós não fazemos esse tipo de casamento. Esse é o casamento nosso. Para nós, o culto é de glorificação pelo casamento já realizado. Então, o casamento civil, a recomendação sempre se faça, por exemplo, numa sexta-feira, para o culto ser sábado. Normalmente, hoje o presbitério, nós temos a deliberação, tem uma circular aí que nós permitimos o casamento. Pode ser sexta-feira, sexta-feira 19 horas, ou sábado 19 horas, sexta-feira 19h30. Pode ser esses 2 dias o culto de casamento. O ideal normalmente é que seja sábado, mas tem muitos casamentos que às vezes eles fazem sexta, porque sábado é muito caro o lugar de recepção, esse negócio tudo aí, então eles fazem às vezes sexta-feira, né? Então é permitido esses 2 dias, né? Então, o civil nunca pode estar muito longe do religioso, do casamento, do culto, não. Pode não. Eu casei o mês passado no civil, vou casar, agora vou ter o culto daqui a um mês. Isso aí não existe, não. Tem que estar perto um do outro, porque a convivência do casal só pode ter depois do culto, que houve o culto, certo? Não pode ser antes. Já casei há muito tempo, isso aí não existe no nosso meio. Por isso que o casamento normalmente é sexta-feira e o culto é sábado. Ou se for quinta, o culto é sexta, alguma coisa assim. Tem que estar muito próximo do outro ali, porque uma tem relação com a outra. Nós entendemos que isso aqui, essa convivência do casal, só vai existir depois do culto religioso. Antes disso não deve existir. Se existe, há um erro aí. Não é orientação para ser assim, não, certo? Não pode ser, não. Entendeu? Amém. O casamento civil, Luiz, é para atender a uma determinação legal. E a igreja, nós não, pelo estatuto da igreja, não temos casamento civil. Só esse culto que é chamado de casamento religioso, na verdade é um culto de glorificação ao Senhor, né? Nem é um casamento, é uma glorificação para um casamento realizado no civil. Às vezes pode acontecer algum fato que casou um dia antes do religioso, 2 dias, alguma coisinha assim, mas tem que ser uma coisa muito próxima, não pode ser um negócio assim. Casou lá não sei quando, depois vai... Não, isso não pode não. Né? Tá aí a orientação do presbitério. Amém. Seguimos, Karina? Respondido? A bênção é grande, pastor, com certeza. Gabi, fica à vontade. Pastor, como deve ser o casamento segundo a Bíblia? Bom, o casamento, a Bíblia dá algumas recomendações de casamento. Eu poderia até pegar alguns textos aqui, mas vamos lembrar o seguinte, por exemplo, o casamento é hierárquico. O que é hierárquico? O varão é o cabeça do casal. O varão é o cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então, é o que diz a Bíblia, né? Não tem como... o casamento, ele tem a submissão. Orientada à mulher, a submissão... Até tem uma tradução interessante para isso. A submissão é a mulher, ela está com a missão junto com o marido. O marido tem uma missão, ela está junto dessa missão, né? Então, a submissão não é escravidão, não é, isso aí é o casamento bíblico recomendado. Então, o casamento também diz em Hebreus, o casamento seja sem mácula, né? Ou seja, não seja, nada venha macular o casamento, o fato do casamento, seja durante o casamento, antes ou depois. Então, é recomendado. Então, tem essas recomendações bíblicas para o casamento, por exemplo, aqui, a questão de ser hierárquico, de haver realmente a hierarquia, haver realmente também, aí eu já falei a questão monogâmico, ou seja, é o único. Para nós, o casamento existe, evidentemente que as mudanças das leis, às vezes, ocorrem fatos que a pessoa, por algum motivo, teve que... A Bíblia nunca recomenda o divórcio, não, certo? Nunca recomenda. Que é a terceira fase, que é o indissolúvel, né? Jesus, a palavra diz aqui, o Senhor odeia o divórcio, certo? O Senhor não quer o divórcio de ninguém, casar para divórcio. Jesus falou para eles perguntaram a Jesus, acho que em Mateus 19, ele falou, Moisés autorizou o divórcio pela dureza do vosso coração, certo? Porque não era assim no início, Jesus mesmo falou sobre isso. Então, é uma questão muito pontual, são problemas que acontecem na sociedade, a sociedade moderna facilitou tudo, casamento, você vai no cartório, né? Eu tinha que fazer um fato como esse, uma pessoa até que nem da igreja me pediu, que
Eu, como advogado, fui lá com ela fazer a separação. Tinha que fazer isso aí de uma pessoa que, infelizmente, não teve jeito. Mas você vê a facilidade que é para fazer uma separação no cartório, vai lá e separou, tudo certo, tem mais nada. É um negócio impressionante, como o mundo foi facilitando tudo, certo? Foi facilitando tudo e as coisas foram acontecendo. Então, o Senhor, por isso que o jovem deve pensar muito bem o caminho que ele está entrando, se é isso que ele quer mesmo, se está na cabeça dele esse casamento, se ele quer, se a pessoa escolhida é essa mesmo, para não pensar que ele vai ele encontrou a alma gêmea. Alma gêmea é coisa de mitologia grega. Mitologia grega que falava que o homem tinha 4 braços, 2 cabeças, 4 pernas, todo foi partido no meio, e uma parte foi para um lado e uma parte foi para o outro. Depois se encontraram as duas, a alma gêmea se encontrou. Isso é coisa de mitologia. Você vai encontrar gente que não tem nada de alma gêmea com você, vai ter problema mesmo, e você vai ter que se chegar... É como alguém chegou de viagem, uma mala carregada de coisa lá, cheia de coisa velha, outro chegou também, e aí vai ter que juntar aqueles bagulho, aquelas malas velhas tudo lá, e vai ter que dar um jeito de arrumar ali, e aceitar algumas coisas do outro. Mas e às vezes você vê só, existem algumas coisas que a pessoa quer corrigir na outra, fica o resto da vida tentando corrigir. Mas você joga essa toalha no chão, você não dá descarga, você não sei o quê, aquilo. E você, aperta o tubo da pasta de dente na ponta, a parte de dente, deixa a parte de dente aberta, aí não sei o quê. Aí é aquela coisa de discussão de casal, fica o resto da vida. Então já tem que ir preparando. Seu marido é bagunçado, desorganizado. Eu digo uma coisa para você, com todo respeito, as irmãs da organização Beto, não tem método para ele, não. Já está desse jeito mesmo. Ele já veio com defeito de fabricação, que não vai ter como corrigir defeito, não. É igual que esse carro vem defeito de fabricação. A irmã quer que... A irmã casou com o marido que ele é todo afoito. Não, eu queria que ele fosse mansinho. Não vai ser mansinho, mano. Ele é afoito mesmo, ele é daquele jeito ali. Agora, algumas coisas pode corrigir, mas tem coisas que não tem jeito, é o jeito dele ser. É a personalidade da pessoa que você não consegue mudar. O Espírito Santo pode controlar a pessoa, mas mudar é igual o Espírito Santo dominou, controlou Pedro, né? Mas Pedro Pedro é Pedro. Você vai casar com Pedro? Você vai casar com o não, estou casando com o João, que é mais tranquilo ali, o homem de Jesus, não sei o que, tudo certo. Então, você não vai querer que o João seja o Pedro, ou o Pedro seja o João. É a vida, não quer dizer que um seja ruim, ou outro seja bom, mas é a pessoa, aquele jeito que ela é, não tem jeito. Por isso que eu sempre recomendo ao jovem, José, ele tem que conhecer os defeitos de quem ele está casando, certo? Os defeitos principais você tem que conhecer. É lógico que você vai conhecer tudo, não. Se conhecer tudo, você nem vai casar. Então não é bom nem conhecer. Então, agora, alguns defeitos principais você tem que conhecer dessa pessoa que está ficando noivo, está casando. Pastor, mas você só vê aquele coraçãozinho tudo subindo, isso é uma maravilha. Para com isso, irmão. Vamos ver a realidade aí, ó. Existe uma pesquisa que antes de casar, a pessoa só conhece 30% de quem ele vai casar. 70% depois de casar, veja só. Mas que você conheça os 30% aí. Conheça 30% para não se arrepender depois. Eu estou me arrependido, Isso aí não dá não. Para a obra, isso aí você tem que ver direitinho isso aí, viu? Tá bom? Muito bem. Vamos lembrando a você que está nos assistindo que nós não estamos tendo, excepcionalmente, aquele quadro Fala Jovem, exatamente para a gente dar mais tempo para os jovens que estão aqui no estúdio de trazerem as perguntas para o pastor Luiz Eugênio. Então vamos seguir? Vamos seguir aqui? Eu estou só completando aqui, Primeiro, vamos lá. Gênesis 2:24. O casamento é heterossexual. O que significa isso? É o homem e a mulher. É o que a Bíblia recomenda, isso aí. O segundo ponto, o casamento, olha só, aqui está em Gênesis 2:24, Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 2-12. É vitalício o casamento. Ou seja, Mateus 19:6. Ou seja, o casamento é um só. O casamento é um só. O casamento de Provérbios 2:17 é uma aliança feita um com o outro. Essa aliança deve ser respeitada, essa aliança, e também é um selo diante de Deus. Aqui, em 1 Pedro 2:13, selo diante de Deus para testemunho de todas as pessoas. Por isso tem testemunhos, tem pessoas que participam do casamento. Então, você vê a seriedade do casamento. O casamento é uma coisa tão séria, porque é comparada à questão de Cristo e a igreja, né? Que Cristo deu a vida pela igreja, a seriedade do casamento, como é que é, né? É algo muito sério para quem é servo de Deus. Para o mundo, eu não estou nem aí para isso, estou preocupado, mas você que é servo, você que é serva, sabe que o casamento, está ficando noivo para casar, é algo sério.
algo sério. E às vezes tem alguns irmãos que ficam tanto medo de casar e ficam querendo fugir. Não, calma, também não é assim também não. É assim também. Tem as coisas boas também, não é só coisa ruim não. A gente fala aqui para você entender da seriedade só. Não que você tem que ficar com medo, eu estou com medo que pode acontecer. Não, fica tranquilo, que nós estamos vivos, tá? Você vai ficar vivo, vai ficar bem, vai ficar alegre, né, Josinha? Tá certo, né? Fica tranquilo. Vamos lá, Karina. Vamos lá, pastor. Pastor, o mundo ele tem seus ensinamentos, as suas teses, e quando nós aceitamos o projeto de salvação do Senhor Jesus, nós como jovens somos muitas vezes questionados, confrontados, devido a essas informações do mundo em relação aos namoros, aos noivados. E uma dessas questões é quantos jovens, né, quando o casal deve se relacionar fisicamente? Ah, sim, isso aí não tem nenhuma dúvida, é só depois de casar, né? Às vezes nós vemos os jovens, que a orientação nós falamos, casou direitinho, no cartório, fez o culto da igreja, é uma bênção para a igreja e para o jovem isso. Às vezes se o jovem, se ele está tendo relacionamento antes de ter o culto ou de casar, e vai casar na igreja, pode estar certo, hein? A oração do pastor não vai ser bem, vai ser maldição para vocês dois, porque vocês estão enganando o Senhor, tentando enganar a igreja, e isso não vai dar certo, isso aí vai dar problema. Ah, mas você benção por... Não precisa, assuma a responsabilidade. Se você cometeu uma falha, assuma. Agora, o casamento na igreja é uma bênção para toda a igreja, uma bênção para o jovem, é uma vitória da igreja. Sabe? Quando a igreja vê um jovem casando na igreja, é uma alegria que tem no culto de casamento. Uma alegria daquela, chegar a família, a jovem chegando ali, né? Chegando no horário certinho, nosso culto é no horário. Está acostumado ao horário aí, a noiva que gosta de atrasar 1 hora, 2 horas, vai ficar, não tem problema, porque é horário certinho, o horário vai chegando ali, a noiva com o parente dela que vai trazê-la ali, ou quem ela achou que ela acha que deve trazê-la, está tudo certo. E uma benção isso aí, a troca de aliança ali, tudo parece que é um ritual, né? Mas um ritual tão abençoado que você vê só um casamento, a alegria que é na igreja quando tem um casamento na igreja. A alegria que tem. Todo mundo escolhe as melhores roupas, não sei o quê, aquele negócio todo, a decoração da igreja. É uma mudança, né, é um ambiente de alegria, né? Até porque é profético. Exatamente. O momento que nós mais ansiamos é o casamento da igreja com Jesus. Então é profético. Exatamente, né? Tem um teor profético muito forte. Né? Mais perguntas, Karina? Sim, mais perguntas. Vamos lá. Fica à vontade, sabe? Apesar disso, né, de ser uma festa, o casamento, e nós sabemos que é uma bênção, muitos jovens não querem se casar ou não sentem essa vontade de se casar. E é errado isso? E por que os jovens atualmente nós vemos que não querem se casar? Não, alguns não querem se casar com preocupação, com medo do compromisso, né? Medo do compromisso, não sei o que é uma coisa ali, mas o apóstolo Paulo recomenda em Coríntios, 1 Coríntios 7, ele fala o seguinte, que aqueles jovens, bom que fosse como eu, ele falou, ou seja, que não preocupasse com o casamento. Aliás, ele fala, os solteiros preocupam com as coisas do Senhor, né? Ele fala aqui em Coríntios 7, fala sobre isso. Ele falou, bom que fosse, porque ele viajava muito, né? Imagina só, Paulo viajando de navio, meses fora, não sei o que, a família sem poder acompanhar, então ele sempre tinha essa palavra, né? Agora, o jovem que não quer casar, ele vai seguir até que o Paulo falou. Ele vai poder fazer o evangelho, fazer as missões dele, evangelizar, não tem problema nenhum. Pode ser que para a sociedade de hoje, um jovem ficar sem casar, olha bem de lado assim, mas biblicamente não tem nenhum problema, não quer casar, não existe uma proibição bíblica para aquele que não quer. Não quer casar, está tudo certo. Ele é um servo, uma serva do mesmo jeito, ele é bem recebido na igreja do mesmo jeito, ele achou que não seria bom para ele casar, está tudo certo. Às vezes algum motivo que não sabemos, cada um tem seu motivo, né? Mas agora a palavra recomenda o seguinte, é melhor casar do que abrasar. É que abrasar, às vezes o jovem não quer casar, mas tem aquele que quer ficar solteirão pro resto da vida, solteiro, e ficar só namorando um, namorando outro, não quero só. Isso aí está errado, isso aí não é bíblico não, isso aí. Isso aí, esse abrasamento dele aí está fora da palavra, que o apóstolo Paulo falou, é melhor ser casado do que abrasar. Então, a recomendação é que você case. Para que tem que ficar sem casar? Você tem um desejo de casar, casa. Agora não quer casar, está de acordo com a palavra também, está tudo certo. Não é obrigado a casar, ninguém vai recriminar. Pode ter discriminação por causa disso, mas biblicamente, como diz aqui, 1 Coríntios 7, ele fala, é melhor que fique como eu. Agora, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Né?
vai cuidar das coisas do Senhor, vai buscar mais santidade, mais espiritualidade, buscar dons, buscar ser usado pelo Senhor, e é isso mesmo, dá tudo certo. Então, biblicamente não tem nenhum problema, não, quem não quer casar, não tem problema. Né? Quem não casa vai deixar de viver um problema muito bom. O casamento é um excelente problema, né? Com certeza. Vamos lá, Karina. Vamos lá, próximo jogo. Agora, ruim também é o seguinte, ruim que é aquele que não quer casar, não quer ter filho nem nada, e também não vai ter vai deixar uma geração para frente, vai deixar nada. Israel tinha muito isso, aquele que não deixasse o seu sucessor, alguma coisa assim, vai extinguir com ele também ali, né? Ainda bem que tem muita gente que não pensa assim, porque senão daqui a pouco a raça humana vai extinguir, não tem mais certo, não tem nada aí, né? Pode pensar assim, né? Mas vamos lá. Seguindo. Pastor, existe uma quantidade de tempo real para orar por um relacionamento? Nós temos a preocupação com essa questão de tempo, sabe? Aqui o presbitério não estabeleceu um tempo assim certo, mas existem alguns parâmetros que nós conversamos com alguns pastores que devem ser observados. Por exemplo, vamos lá. O jovem, ele quer casar, ele namora, vou ficar noivo, quero casar o mês que vem, isso aí não é assim não, ele fica noivo hoje, vai casar quando? Daqui a 30 dias eu estou casando, não, assim não. Aí tem que ter um tempo mínimo, uns 6 meses no mínimo, para ele poder marcar o casamento dele. Por que tem que marcar o casamento já para o mês seguinte, ou o mês que ele está? Não, assim não. Outra coisa que tem que observar é o seguinte, o jovem fica muito tempo entre o namoro e o casamento. Isso tem dado muitos problemas, porque veja só, o que nós temos observado em muitos casamentos, que normalmente em 2 anos entre namoro e até o casamento, é um tempo bom. Vamos dizer que tem que ser assim, mas tem outros que fica até... Agora, vai passando 2, 3 anos, 5 anos, vai embora, aí não está bom não. Porque o que acontece? Você vai passando muito tempo, existe uma pesquisa que fala, uma pesquisa foi feita, já tem várias pesquisas, um que fala que o ideal é casar com 2 anos e meio, outro fala que é 3 anos, entre namoro e casamento, outro fala que outro chega até 5 anos. Mas a gente entende o seguinte, que passar de 3 para 5 anos, agora vai complicando, hein? Porque 5 anos namorando, mas estou noivo, não sei quando. Isso aí vai ficando difícil, porque olha só, por que isso é difícil? É o que nós explicamos no início. O jovem, ele vai namorando muito tempo, vai trazer um problema isso aí, porque olha só, esse namoro prolongado, sem uma perspectiva de casamento, nada, isso não vai dar certo, porque isso aí vai dar problema, porque esses jovens vão se envolver de alguma forma, mas nós somos muito espirituais, tudo certo, vocês são, tudo bem, mas olha só, não pode ser uma coisa prolongada. É uma coisa que, vamos dizer o seguinte, vai passando muitos anos sem solução, sem nada. O presbitério não estabelece tempo para isso, né? Não tem um tempo. Mas na conversa com alguns pastores, até alguns pastores sugerem, o tempo máximo não pode ser mais de 5 anos de jeito nenhum. Entre o iniciar o namoro e o casamento não pode ser mais do que isso. O ideal é que seja uns 3 anos, 2 anos por aí. Mas tem uns que, às vezes, começou a namorar e vai ali, e vai ter que... Eu sempre falo de um jovem, começou a namorar, e ele falou, jovem, quando você vai poder casar comigo? Então, olha só, eu tenho que terminar meu curso, né? Depois do curso eu vou fazer um mestrado. Depois do mestrado eu vou fazer um doutorado. Depois eu vou fazer um pós-doutorado. Depois eu vou buscar no mercado de trabalho um emprego. A irmã contou no dedo, já estava chegando em 10 anos. Eu falei, isso aí que vai dar para mim. Não, mas não, está certo mesmo. O jovem abriu a realidade dele. Realmente, eu não vou casar tão cedo, não. Então, a jovem tem que saber, ela tem que estar ciente desse fato aí, saber que ele não vai poder casar tão cedo, e você vai ficar namorando quanto tempo? Eu conheci uma jovem que namorou 10 anos com um rapaz. O que aconteceu? Depois de 10 anos, ele arrumou outra mais novinha e largou ela para ela. Não, eu tenho uma mais novinha, que eu estou namorando outra já. Ficou 10 anos no namoro. Então, a jovem é responsável em verificar isso aí. Você vai estar passando o tempo. A pessoa não toma decisão, não sei o quê. Agora, por outro lado, não pode também... Começou o namoro, eu tenho até uma jovem que eu conversando com ela acho que estava com pressa de casar, que ela conheceu um rapaz, não foi nem eu que fiz o casamento, foi outra pessoa que fez. Ela conheceu o rapaz na internet, e aí ela encontrou com ele lá, mas é aquelas mulheres decididas, né? Tem umas mulheres hoje que são decididas, né? Tem muitas mulheres que estão igual antigamente, então, decisão em cima. Ela foi no shopping com ele, fez um lanche lá, conheceu ele, porque tinha conhecido na internet, tá certinho.
lugar movimentado, daí fui com ele lá, conversa, ele era servo de Deus também, conversou os dois, conversa vai, conversa bem. Aí ela falou, pastor, conversou, não falou nada, não pediu namoro, falou nada comigo. Aí eu liguei para ele, falei, como é que vai ficar a nossa situação? Nós vamos namorar ou não vamos? A mulher é decidida, hein? Ele falou, nós vamos namorar sim. Eu sei que eles começaram a namorar, 9 meses estavam casados. Eu falei, misericórdia, o negócio ali foi rápido mesmo. Agora, às vezes isso aí depende muito da situação. Tem jovens que são maduros já espiritualmente, já tem uma estrutura, tem uma estrutura material, já tem uma formação, já tem uma profissão, tem toda condição de casar, né? Então, nós cremos que a coisa não pode ser também tão rápida também assim, não. Mas eu creio o seguinte, não temos, como eu repito aqui, não temos um parâmetro correto do presbitério, tem que ser tanto tempo, isso aí eu acho que nem vai ter nunca, né? Mas entendemos que menos de 1 ano de namoro e tudo, também não precisa dessa correria toda, né? É muito risco, né? Porque conhecer uma pessoa parece ser fácil, mas não. Porque, olha só, você tem que observar as reações dessa pessoa. Você, às vezes, vai observar o seguinte, a pessoa nunca vai reagir enquanto está namorando, nunca vai fazer nenhuma reação diferente do que você conhece. Você tem que observar como ela trata os seus pais, como ela trata o pastor dela, como é o tratamento dela relativo ao presbitério, qual é o pensamento dela. Futuca o pensamento dessa pessoa para ver o que ela está pensando sobre o presbitério, o que ela está pensando sobre, qual é o pensamento dela sobre a questão dos pais dela, como é que ela relaciona com os irmãos. Às vezes o jovem estava observando o jovem, que ela estava querendo casar com esse jovem. Aí observou o jovem passou assim, a mãe dele fez uma colocação para ele, deu uma resposta mal criada para a mãe. No outro dia terminou tudo, ficar noivo acabou tudo. E ele, o que está vendo, meu amor? Não sei o que, amor? Não tem mais amor. O negócio é o seguinte, a jovem tem que observar esses detalhes, o jovem também. Não fica nessa... Você, às vezes, eu até falo uma coisa seguinte, parece até uma coisa assim meio... Você tem que... As pessoas reagem diante dos fatos, das emergências que acontecem. Dentro da emergência, você vai ver se a pessoa é calma, a pessoa é explosiva, não sei o quê. Então, às vezes tem que futucar a pessoa de alguma forma, ver qual vai ser a reação dela. Vai ver... Deixa ela reagir dentro das intempéries que acontecem entre vocês dois ali. Observa como é que ela reage com as pessoas da igreja, como é que ela reage com os idosos da igreja ali, como é que ela reage com o pastor, como é que ela vê. Por isso que é importante a convivência. É muito complicado um jovem começa a namorar com outro que quer casar, ele não tem convivência, um outro mora lá no Amapá e ele mora aqui no Espírito Santo e só encontra uma vez por ano e vão casar, mas a convivência só para a internet. Internet é um mundo artificial. O mundo... É por isso que às vezes o jovem, José, o jovem está conversando com a jovem na internet, não sei o quê, está conversando com o outro, ele está naquele negócio tudo ali, aí depois encontra com a jovem, olha para ela assim, ela olha para ele, é que eu posso mandar uma mensagem para você? Vai mandar mensagem, porque vai ficando um negócio muito artificial. Não sabe nem conversar. Não sabe conversar. Os jovens não sabem conversar muito hoje não. Pai. Então é o seguinte, você jovem, observa, eu tenho até algumas recomendações aqui, uma lista de perguntas que devem ser respondidas. Agora, tem coisas que você vai conhecer no dia a dia. Como é que ele respondeu a mãe dele? Como é que ela está respondendo a sua mãe? Como é que ela responde a sogra? O que ela acha da sogra? O que ela acha de não sei quem? Vai pesquisando. Seja a mulher, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, a mulher com sabedoria vai fazer... Você não vai achar o homem perfeito, né? Vai achar um homem cheio de defeito, um Josias da vida, um eu aqui. Mas não acha mesmo. O que tinha minha esposa encontrou, não tem jeito. Ficou difícil agora. Não encontrou nada mais. Desse jeito. Então, olha só. Você vai pegar, mas olha só. Faça isso. Descubra os defeitos dessa pessoa. Para você não se arrepender no futuro. Não sabia que você era desse jeito, não. Hein? Mas é bom. Tem algumas coisas que é bom você saber. É bom você saber e não vai nessa onda que não tem defeito, não, hein? Tem uns que tem tanto defeito que você nem sabe, que não vai corrigir não, hein? E já pensou? Um jovem, esse dia eu estava falando de um rapaz que ele agride a mãe dele, aí ouvi o Beito falando, pastor, a irmã perguntando, pastor, você acha que eu devo casar com esse rapaz? Mas você deve casar, o pastor, você deve casar urgente, minha irmã. Mas por quê, pastor? Para ele parar de agredir a mãe dele e agredir você, ó. Então, é uma coisa que você tem que pensar direitinho, agride a mãe direto e vai agredir você, com certeza. É isso aí.
Vamos seguir? Foi longa a resposta, mas eu tinha que ter uma... mas é interessante. Vamos seguir. Pastor, e quando o jovem recebe um dom espiritual ou uma profecia para ele namorar com outra pessoa, às vezes até entra num relacionamento ali que ele não queria, fica infeliz, como que ele lida com isso? Eu tenho uma experiência com isso. Quando eu vim para a Igreja Cristã Maranata, eu era de outra igreja, não vou falar o nome aqui agora, era de outra igreja evangélica, e lá, quando eu ia ficar noivo com a minha esposa, ela falou bem assim comigo, ela era Maranata, eu não era, ela falou bem assim, nós vamos ter que passar no grupo de intercessão. Falei, como é que é? Grupo de intercessão, tem um grupo de intercessão aí. O que é esse grupo de intercessão? Não, é um grupo que ora aí, Deus vai mostrar se nós devemos casar ou não. Falei, aí eu pensei, isso é armação para derrubar nosso casamento. Negócio de grupo de intercessão, que troço é esse aí? Aí foi para o grupo de intercessão, e eu fiquei lá, não podia entrar para ver o que estava acontecendo, dia que eu orava no grupo de intercessão lá. Eu não fui lá, eu não participei na oração de intercessão, naquela época era assim, 40 e tantos anos atrás, embora eu não era Maranata, mas simpatizava por ela e aí ia na Maranata. Então, e não ia na Maranata, não. Aí consultou no grupo de intercessão, eu pensava que era uma armação do pastor no grupo de intercessão, consultou, o senhor permitiu o casamento. Aí eu falei, grupo de intercessão, acho que não é tão ruim assim, não é que permitiu aí. Então, aí olha só, então o grupo de intercessão, hoje, é um grupo que consulta, normalmente os irmãos trazem uma data que querem casar, o grupo de intercessão consulta se a data é do Senhor, aquela data ali, basicamente isso aí. Mas, normalmente, o jovem que traz a data ali, a instituição vai consultar. Então, os dons já vêm para o casamento, os dons não vêm para noivado. Noivado, namoro, tudo é com os jovens. Você não vai aceitar, por exemplo, um irmão na igreja tem uma revelação que você namorava com uma jovem tal. Mas eu não tenho data com ela, eu não gosto daquela jovem. Né? Eu sempre lembro daquela história daquele jovem que estava ajoelhado, uma história que conta aí, estava ajoelhado, e ele falou bem assim, eu não aguento mais ficar solteiro não, viu? Eu vou casar agora de todo jeito, já está passando meu tempo, eu vou casar. Aí ele ajoelhou na igreja lá, orando, falou, Senhor, a primeira que eu encontrar vai ser com ela que eu vou casar, não dá mais para mim não. Viu? E orou, para ela começou a falar em voz audível assim, aí tinha uma jovem, a mais feinha da igreja, ouvindo tudo ali, o que ele levantou, ela estava do lado dele, esperando que ele falou que a primeira que encontrasse, falou, Senhor, eu estava brincando, essa oração não foi verdadeira não. Então é o seguinte, não brinca com isso não. Agora, dons espirituais, eu sempre falo, dons espirituais para essas coisas, você não pode ser assim não, nós não orientamos isso, dom espiritual tem que ser para o pastor, e o pastor vai administrar, vai ver, tem um dom espiritual, aquele irmão casar com aquela irmã lá, o pastor vai administrar aquilo ali, não vai ficar entregando, ele vai pegar o dom e falar, uma revelação teve que você namorava com ela, o pastor não vai fazer isso, o pastor não vai entrar nisso, e que você tem que casar com fulano, então não, o casamento tem que começar com amor, até aquela paixão, não sei o que ali, de jovem, tudo mesmo, negócio, mas tem que ter isso aí. Agora, evidentemente, nisso tem que ter o dom espiritual junto. Então, por isso que você vai casar com alguém, vai namorar, pede ao Senhor para mostrar, você não só na carne, porque você está apaixonado, não sei o quê. Senhor, dá um sonho aí, dá uma visão. Você pede o Senhor para te dar. O casal busca a experiência. Busca a experiência, porque não pode ser igual aquele negócio, igual aquela situação que o irmão vai montar um negócio. Aí ele fala bem assim, meu irmão, vamos montar um negócio aqui. O senhor me deu uma revelação que você entra com dinheiro, eu entro com minha experiência. Vai nessa onda não. Então, você tem que ter a sua experiência com Deus nesse relacionamento, porque é a sua vida que está em jogo ali, rapaz. É a sua vida, pode estar certo que a sua vida está em jogo. A sua vida como servo de Deus, você como servo, a sua vida está em jogo. Então, você tem que ter, Deus tem que falar com você sobre esse assunto. Nem que você abra a palavra, Senhor, eu vou fazer um jejum, vou consultar o Senhor, se isso é do Senhor mesmo, porque hoje nós orientamos o seguinte, que infelizmente tem gente que entrega dom para o outro aí. Se alguém te entregar um dom desse tipo, e você aceitar o dom, você é responsável por isso aí. Não é só quem te entregou, não, mas quem entregou a profecia que entregou não era do Senhor, mas você é responsável por ter aceito essa profecia. Você é responsável. Então, o profeta, ele pode errar, assim como Samuel, ele errou 7 vezes, Samuel. Falou, eis o ungido do Senhor. Falou, nada disso, Samuel. Como diz aí, Samuel deu 7 profetadas. Ele foi falando uma coisa, não, nada disso, Samuel. Não, até que chegar em Davi foi difícil. Ele estava no campo, ele nem sabia que Davi estava lá. Então ele era um profeta. O profeta Samuel, o que ele falava era a boca do Senhor falando. Porque ele falou assim, eis aí o ungido do Senhor. Não, nada disso. É como ele chegou na casa de Davi lá, todo mundo ficou preocupado. Está chegando o profeta, porque ele falar... Ele tinha certeza que era Deus falando. Você vê que ele falou e o Senhor falou,
Nada disso. Você falou de novo. Aí, até que apareceu Davi, depois de muitas coisas tá na cabeça dele, pensando que fosse aquele homem forte, aquele outro. Então, meu irmão, dom espiritual para cheio de coisa, você tem que ter cuidado. Não falando para você desprezar os dons espirituais, não, mas você, a orientação do presbitério, vocês não receber esse tipo de dom assim, não. Receber, não. Para noivada, tinha uma revelação que você deve ficar noiva. Isso não é assim, não. Assim, não. O pastor pode até receber, o pastor vai administrar aquilo ali, mas você não pode ficar recebendo esse tipo de coisa, não. Não pode, não. Tá certo? Muito bem. Bom, a gente está com o tempo já esgotado e, de fato, aproveitamos bastante a participação dos jovens aqui que estão presentes. E a gente volta daqui a pouquinho ainda para o pastor Luiz Eugênio fazer uma palavra final, mas agora nós vamos ir uma mensagem do pastor Sérgio Souza, que foi gravada para esse momento, para você que está nos assistindo. Então, fala, pastor. A paz do Senhor, especialmente a todos os jovens que participam deste episódio de Os Dias da Minha Mocidade, cujo foco, cuja ênfase é o período do noivado. Eu quero deixar uma rápida palavra para vocês a partir de um versículo que está no Salmo 119, e assim diz: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. A constituição, a formação de um lar é uma bênção na vida de um rapaz, na vida de uma moça, na vida de um jovem que está na presença do Senhor. O texto mostra que o salmista era grato a Deus, ele reconhecia o bem que o Senhor lhe fizera segundo a palavra. Todo aquele, e você jovem, todo aquele que busca o Senhor, que o serve com sinceridade, que tem projetos na sua vida que convergem com os planos de Deus, esse jovem é abençoado. Há uma palavra do Senhor, há uma promessa, uma herança sobre a sua vida. O período do noivado, claro, envolve expectativas, uma transição, com vistas a se chegar à conclusão de toda aquela fase a partir do casamento. E o Senhor tem essa bênção, o Senhor quer abençoar, Ele quer dirigir, abrir as portas. Há uma promessa, o Senhor quer fazer o nosso bem. Agora, o que é necessário? Porque o jovem, quando chega a esse momento da vida, ele espera que tudo corra bem, que ele alcance o resultado, que ele não apenas venha a se casar, mas que o seu casamento, mais ainda, seja uma bênção, seja um lar de harmonia, de felicidade, de prosperidade. E isso, não tenha dúvida, é o projeto, é a vontade, é o plano do Senhor. Fizeste bem, Senhor, ao teu servo, ao teu jovem, segundo a tua palavra. Você quer ser abençoado? A palavra de Deus está sobre a sua vida. Tão somente a ouça, entenda, viva, cumpra em todas as coisas, você vai ser abençoado. As barreiras que vierem, você irá transpô-las pelo poder de Deus, em nome e pelo sangue de Jesus. As portas serão abertas. E como eu disse, você vai conquistar no Senhor não somente um lar, mas vai conquistar um lar abençoado, uma casa firmada na rocha. E em tudo o nome do Senhor há de ser glorificado. A paz do Senhor. Obrigado, Sérgio, pela palavra que foi trazida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua participação, seu tempo dedicado para o nosso programa aqui dos jovens. Luiz, a gente está chegando ao final. Você tem algumas, quer dar uma última palavra para os nossos jovens sobre esse aspecto? Eu lembro de uma palavra do pastor Amadeu, que ele falava sempre o seguinte, lá no seminário, acho que ele até parou de falar, embora ele fale que ele é jovem, mas é jovem para lá de Bagdá, né? Mas ele falava o seguinte, casamento é para valente, não é para fraco não, viu? É isso mesmo. É para valente. O jovem que, não sei o quê, vai não. Casamento para valente, para estar pronto, estou pronto,
A pessoa fraquinha, não sei o quê, cheia da dúvida, não sei o quê, não vai não. É a melhor coisa, desde que seja na direção do Senhor, e é uma bênção, e é muito difícil se não for na direção do Senhor. Amém? Bom, os jovens estão aqui, Deus abençoe, uma alegria recebê-los aqui, a casa é de vocês, voltem mais, né? Pelo menos enquanto ainda forem jovens, né? Daqui a pouco vocês casam tudo, e aí, né, Karina? Aí não vai estar mais... A bênção é grande, pastor. Karina, minha colega Karina, Deus abençoe. Amém. Muito bom estar com você aqui também no programa. É uma alegria estar aqui novamente. Pastor Luiz Eugênio, muito obrigada e por toda ajuda e esclarecimento aos jovens, né? Ajudou a gente aí com todos os direcionamentos. Também mandar um abraço para todos os irmãos da equipe de produção, Raíssa, o Thalisson, a Maritza, o Rafael, que estão sempre nos ajudando, recrutando jovens e tentando fazer o programa acontecer. Amém. Amém. Glória a Deus. Luiz, mais uma vez, obrigado, hein, Luiz? Eu agradeço aí. Estamos nesse mês, eu não sei quando vai estar esse programa, mas o mês dos jovens, né? Esse mês jovens, aí. Isso. E aquele tema do mês que ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. A palavra diz assim, na palavra, ou seja, no que você fala, no trato, como você trata as pessoas, no espírito, ou seja, um jovem espiritual, na fé, né? A sua fé seja uma fé fortalecida, e na pureza. Então o texto diz, na palavra, no trato, então tudo isso, é o contexto, você ser o exemplo dos fiéis, que o jovem, para ser o exemplo dos fiéis, não é fácil não, mas o Senhor quer jovem como exemplo de fiéis mesmo, porque exemplo de uma vida espiritual é que você tem o que falar. A obra tem dado tudo para o jovem. O jovem tem o que falar, o jovem tem o que falar, não tem o que temer, porque, como diz o 1 João, sois fortes e a palavra de Deus está em vós. A fortaleza é ter a palavra de Deus neles. Né? Isso que é a fortaleza. Amém. Esse programa, só respondendo a sua pergunta, está exatamente indo agora no ar. Né? Hoje, quinta-feira, dia 2 de maio, encerrando aqui o mês dos jovens, e a gente está com esse programa no ar com a sua participação. Obrigado, Luiz, pelo seu tempo. Amém, muito bom. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Mais uma vez eu quero reforçar, é uma alegria saber que você está aí do outro lado. É um programa que tem uma grande audiência, o programa Os Dias da Minha Mocidade, sobretudo de jovens, que a gente encontra em nossas viagens pelo Brasil ou no Manaim, jovens que vêm. Olha só, pastor, eu assisto, não perca, é uma bênção, é isso mesmo. A Igreja Cristã Maranata produzindo conteúdos para cada grupo, e esse em especial para os nossos queridos jovens. Amém? Uma boa semana a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.